Olá, queridos alunos do 8º ano /9. Então, estou aqui para que nós possamos esclarecer alguns pontos aí abordados no caderno de questões, o que vocês receberam na disciplina de História. Me chamo Rodrigo Veloso, sou professor da disciplina de História, como todos já me conhecem, bem me conhecem, mas é sempre importante, nós referenciarmos. E nós vamos discutir aí algumas abordagens que foram sugeridas para que vocês resolvessem previamente. Imagino que todos tenham resolvido aí essas questões devidamente, ok? E agora nós vamos aí justamente corrigir essas questões, ok? E, consequentemente, tirar algumas dúvidas acerca de abordagens que nós realizamos durante a primeira unidade letiva do ano de 2020. Tá certo? Sejam muito bem-vindos a essa transmissão. Vamos lá. Então, olha só, gente, 25ª questão aí do caderno de questões. Área de conhecimento, História. Vamos falar justamente nessa 25ª questão sobre Revolução Francesa, ok? Então, na 25ª questão, eu trago a vocês uma imagem que representa justamente o Palácio de Versalhes, como vocês bem puderam observar aí ao longo da resolução dessas questões. E a 25ª questão, ela faz referência justamente à Revolução que eclodiu aí no ano de 1789, século XVIII, o importante movimento revolucionário francês, que inclusive marcou o quê? O início da Idade Contemporânea, a idade atual, a idade que nós vivemos atualmente. Então a Revolução Francesa, ela marca a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, que é a idade que nós vivemos atualmente. Então a 25ª questão do caderno aí de questões de vocês pede para que vocês façam uma referência justamente sobre a afirmativa correta sobre a Revolução Francesa, que ocorre aí a partir de 5 de maio de 1789 na França e que, diga-se de passagem, acabou influenciando relações sociopolíticas e econômicas nos 4 cantos do mundo afora, nos 4 cantos do mundo. Então, na 25ª questão, eu peço para vocês apontarem a afirmativa correta sobre a Revolução Francesa, que ocorre lá a partir de 1789, século XVIII. Então, lá na 25ª questão, eu peço justamente a afirmativa correta. E para quem marcou lá a alternativa A, acertou. A Revolução é considerada como um acontecimento que deu início à Idade Contemporânea. Inclusive, já tinha até comentado aqui, antes mesmo de nós abordarmos aqui as alternativas, nós já tínhamos falado, que a Revolução Francesa, ela marca justamente o quê? O início da Idade Contemporânea. Então, a alternativa correta na 25ª questão, alternativa A. Para quem marcou a alternativa A, parabéns, você acertou. Então, 26ª questão. Na 26ª, eu trago uma referência, uma citação, ok? Essa referência, ela é sobre a Revolução Inglesa do século XVII, mais precisamente, essa referência é lá do ano de 1640, século XVII, e que fala aí sobre um testemunho que ilustra as polarizações sociais e políticas que caracterizaram o processo revolucionário inglês no século XVII. Então nós tivemos diversas polarizações, como vocês bem sabem, discutimos isso durante as nossas aulas, polarizações econômicas, sociais, durante a Revolução Inglesa do século XVII. É importante nós lembrarmos que a Revolução Inglesa do século XVII ela foi uma importante revolução burguesa, também organizada pela burguesia, idealizada e até mesmo impulsionada pela burguesia. A citação que eu trago na 26ª questão, ela faz referência justamente a esse testemunho, que esclarece e referencia essas bipolarizações ou as ilustrações em relação a esses polos que se constituem, a essas divisões sociais, políticas e econômicas em meados do século XVII na Inglaterra, ok? E que depois se propagariam por outras regiões da Europa também, influenciando inclusive movimentos de cunho sociopolítico e econômico em outras regiões da própria Europa. Então eu peço para que vocês apontem para mim na 26ª questão a única alternativa dentre as 5 que vocês têm aí na 26ª questão, a única alternativa
que não apresenta de modo correto uma característica da Revolução Inglesa no século XVII. Para quem respondeu aí, para quem marcou a alternativa D, acertou. A única alternativa dentre as 5 da 26ª questão que não representa uma característica específica da Revolução Inglesa do século XVII é a alternativa D, que diz que a Revolução Inglesa do século XVII estimulou a crescente aplicação de mecanismos restritivos às relações comerciais dos colonos americanos, sendo responsável pelo sentimento antimetropolitano que levou à emancipação das 13 colônias. Então essa alternativa ela não condiz à realidade que se aplica a esse contexto sociopolítico econômico na Inglaterra e que também teve clara influência em outras regiões, mas que não chega a esse ponto abordado aí na alternativa D, ok? Então, alternativa correta na 26ª, alternativa D. Parabéns aí para você que acertou. Vamos seguir lá para a 27ª. Ainda falando de processo revolucionário inglês, né, em meados do século XVII, nós tivemos aí o governo de Oliver Cromwell. Foi responsável justamente pelo quê? Eu trago 5 alternativas, 5 afirmativas para que vocês apontem a correta sobre a interferência de Oliver na Revolução Inglesa, ou seja, medidas e mudanças ocorridas a partir da intervenção de Oliver. E lá na 27ª questão, a nossa alternativa correta sobre esse processo econômico-político é justamente a alternativa D, da influência de Oliver nesse panorama político-econômico na Inglaterra. Então, a alternativa D que diz que, pela consecução de medidas que atenderam aos interesses da gentry e da burguesia, como a ampliação das áreas coloniais e o confisco das terras da Igreja Anglicana. Sobre esse processo, justamente revolucionário e as ações intermediadas por Oliver Cromwell, nós tivemos justamente o que? A responsabilidade desse indivíduo sobre essa consecução das medidas que atenderam aos interesses da gentry. Alternativa correta, alternativa D. 28ª, na 28ª questão, gente, ainda falando sobre revoluções burguesas de forma geral e especificamente da Revolução Inglesa do século XVII, nós temos aí um texto de apoio, uma referência, uma citação, ok? De Florenzano, que fala sobre revoluções burguesas. Ok? Então, sobre tais revoluções, as revoluções burguesas que ocorreram tanto no século XVII como mais tarde vai ocorrer na Revolução Francesa, o que pode ser considerado como verdadeiro ou falso? Ok? Então, trouxe 5 alternativas, entre alternativas verdadeiras e falsas, para que vocês abordassem justamente aí a alternativa correta ou incorreta mediante as afirmações que estão sendo feitas aí nos itens ou nas alternativas de A a E. Então nós temos aí justamente o que, gente? Nós temos a alternativa B como alternativa correta na 28ª questão, que diz que, já que Cromwell simbolizava os interesses burgueses e, como tal, esmaga os movimentos populares e estimula as atividades econômicas do país. Que país é esse? A Inglaterra, obviamente. Então, Oliver ele manteve essa intervenção, o que caracteriza esse aspecto como verdadeiro. Então, 28ª questão, alternativa correta, alternativa B. Parabéns para você que acertou aí a 28ª questão. Seguindo aí, vamos falar um pouco sobre a nossa 29ª questão. A nossa 29ª questão, ela fala justamente sobre o século XVII, a Inglaterra, os aspectos relacionados ao movimento revolucionário burguês que está se desencadeando na Inglaterra em meados do século XVII. E dentre as alternativas, eu peço para que vocês, as 5 alternativas, eu peço para que vocês abordem a que não se enquadra nesses aspectos aí que estão relacionados à Revolução Inglesa do século XVII, a revolução que ocorre na Inglaterra e que acaba, claro, obviamente, mantendo aí os seus
raios de influência sobre os 4 cantos do próprio continente europeu e do mundo posteriormente. Então, 29ª questão, para você que marcou a alternativa A, está correto. Parabéns, viu? A alternativa A na 29ª questão, a alternativa correta, que diz que a ascensão e consolidação do poder dos niveladores, grupo político que propunha reformas democráticas para o país. Então, essa ascensão ela não houve de fato. Daí, a abordagem está correta sobre o que está sendo sugerido no comando da questão da 29ª questão, porque justamente não há essa ascensão e consolidação do poder dos niveladores. Pelo contrário, né, nós tivemos aí um enfraquecimento, uma decadência desse poder. Então, a única alternativa dentre as 5 na 29ª questão que não corresponde a esse contexto revolucionário inglês no século XVII é a alternativa A. Parabéns para você que acertou, viu? Esse é o caminho, precisamos exercitar justamente para que nós possamos ter um processo de ensino e aprendizagem cada vez melhor. 30ª questão, gente. A Revolução Inglesa do século XVII, ela proporcionou e significou uma série de movimentos e relações sociopolíticas e econômicas na Inglaterra. Dentre as 5 alternativas, eu peço para que você aponte ou marque a alternativa que demonstra essa maior significação do movimento revolucionário na Inglaterra. Nós temos 5 alternativas aí, de A a E. E para você que marcou a alternativa C, você acertou, ok? Então, a revolução ela significou o quê? A afirmação do individualismo e da teoria do contrato. A Revolução Inglesa ela gera uma mudança comportamental, obviamente, entre esses grupos populacionais que habitam aí a região da Inglaterra e que estão aí se mobilizando nesse intuito, né, do movimento revolucionário, mas nós tínhamos também, claro, os contraventores, aqueles que não eram de acordo com esse movimento, né? Nós tivemos aí os poderes de oposição e todos os outros aspectos e características desse movimento aí revolucionário. Ok? Então, 30ª questão sobre a Revolução Inglesa e o que esta revolução significou no panorama sociopolítico e econômico inglês, nós temos aí a alternativa C como alternativa correta. Espero que todos tenham tirado suas dúvidas e tenham acertado bastante questões. Esse é o nosso intuito, espero que tenham acertado todas. Desde já, agradeço aqui e peço para que vocês fiquem em casa, se cuidem, que brevemente nós estaremos juntos novamente. Tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Até logo, gente. Um abraço.